Meu nome é Auristela Fonte de Amorim. Eu sou filha de Walter Teixeira de Amorim e Dulce Fonte de Amorim. Meus pais nasceram aí em Coração de Maria e eu vou falar um pouco só a respeito de cada um deles. Meu pai é filho de João Amorim e Maria Otília Teixeira Adorno. João, filho de Carlo Ricotta, que era um italiano, e de Amélia Amorim. Então, o Carlo Ricotta teve uma história assim, triste, dramática até, que o pai do meu avô era um italiano que chegou aí em Coração de Maria, junto com outros italianos, e casou com minha bisavó. Teve 4 filhos: João, Aníbal, o mais velho, que se tornou general, Raquel, João, meu avô, e Targino Amorim. Meu avô contava para o meu pai que ele era pequeno, mas se lembrava da história traumática, né, que foi para ele a história do pai dele. Então, o meu bisavô, o Carlo Ricotta, quando morava na Itália, ele contava para o meu avô que ele trabalhava como artista. Ele fazia cenário para teatro, ele fazia máscaras, pintava. Então, era um escultor, ele trabalhava com arte, a época que ele morava na Itália. Ele é do sul da Itália, da província de Salerno e de uma cidadezinha bem pequenininha chamada San Pietro Altanagro, onde ele nasceu. Então, e em Coração de Maria, ele deu continuidade aos trabalhos dele que ele tinha lá na Itália. Então, ele esculpia santos, ele pintava quadros e saía vendendo, se chamava caixeiro viajante, saía vendendo o produto do que ele fazia, e com esse dinheiro que ele mantinha a família. Só que numa dessas viagens ele não retornou. Então, vocês imaginem o trauma que foi para a família, para os filhos, o pai sair e não voltar. Ninguém sabe o que aconteceu, provavelmente foi assassinado ou teve alguma doença e morreu. Isso nós estamos falando há mais de 100 anos atrás, né? Bem mais de 100 anos atrás. Então, não tinha recurso, não tinha nada disso, provavelmente teve alguma doença, alguma coisa, assalto, que tinha muito também nessa época, e não retornou. O Carlo Ricotta não retornou. Então, Amélia, que era filha do coronel João Anacleto Félix de Amorim, meu pai dizia que era esse o nome dele, e pai de Amélia. Ele ajudou a criar os filhos e tudo mais. Amélia e Carlo Ricotta, os pais do meu avô Amorim, do meu avô João Amorim. E minha avó Maria, mãe de meu pai, Maria Otília Teixeira Adorno, também nascida em Coração de Maria e também filha de um português chamado Lino Teixeira Adorno, com a mãe chamada Isolina Teixeira, né? Que também aí de Coração de Maria. Então, essa é a família do meu pai. E minha mãe, filha de Santa, todo mundo chamava ela Santa, Maria do Espírito Santo de Azevedo Moreira, e de Emílio Acre Fontes Lima. Emílio Acre Fontes Lima não era de Coração de Maria, ele é de Muritiba, a nossa família, por parte dele, é toda de Muritiba. E minha mãe, filha de Dona Santa, como todo mundo conhecia ela, Maria do Espírito Santo, porque nasceu no dia do Espírito Santo e botaram esse nome nela, Maria do Espírito Santo de Azevedo Moreira. Filha de Léo Vigildo Moreira e de Maria Febrônia de Azevedo. Ela, filha de portugueses, os pais eram portugueses, vindo de Portugal. Minha mãe ainda tinha arcas, as malas que eles trouxeram quando vieram de Portugal, e foram para a fazenda Mangabeira. Ele comprou outras terras, tinha fazenda no Pedrão, tinha fazenda perto de Conceição do Jacuípe e essas coisas, né? Tem muita história para contar, mas não é agora, que não vai dar tempo. Então, minha avó, filha de Léo Vigildo e de Maria Febrônia, que tiveram 11 filhos.
entre eles a minha avó santa. Então, essa é a família de minha mãe. Minha mãe nasceu na Fazenda Mangabeira. A Fazenda Mangabeira era de propriedade dos meus bisavós, né? Então, minha avó nasceu lá, minha mãe nasceu lá, minha tia Zezé, Maria José, casada com João Ferreira, aí de Coração de Maria, que todo mundo conhece. Minha tia Nonó, Honorina, casada com o seu Bernardino Sena, também daí de Coração de Maria. Então, essa é a família de minha mãe. Eu sou a filha mais velha dos dois, né? De Walter e de Dulce. Sou a mais velha, depois de mim veio o Birajara, a Bira, que todo mundo conhece como Bira, o Birajara Fonte de Amorim. Depois vem minha irmã, minha única irmã Jussara, que já não está mais entre nós, Jussara Fonte de Amorim, Santana, de nome de casada. Depois de Jussara vem Murilo, Fonte de Amorim, depois João, Fonte de Amorim. Então, nós três, os primeiros, nascemos em Coração de Maria, né? Nascemos em casa, em Coração de Maria. Os dois pequenos, os dois caçulas, já nasceram em Feira de Santana, mas meus pais ainda morando em Coração de Maria. Minha mãe teve na maternidade Dom Pedro II e voltou para Coração de Maria. Então, meus dois irmãos, os menores, Murilo passou um período da infância aí em Coração de Maria, estudou os primeiros anos aí em Coração de Maria, e João não, João foi pequeno para a Feira, foi quando nós nos mudamos, e já foram criados em Feira, mas sempre a infância deles, passou grande parte da infância deles aí em Coração de Maria. Coração de Maria nunca saiu da vida da gente, nem do coração da gente. Eu estudei na escola Dom Pedro II, como todo mundo aí de Coração de Maria. Meus pais estudaram na escola Dom Pedro II, fiz até a quinta série lá, estudei, me preparei para exame de admissão, né, depois da quinta série com a professora Dulce Cerqueira, fiz exame de admissão, passei, fiz o curso de ginásio, no ginásio Manuel Novaes, terminando a quarta série, como eu queria dar continuidade aos meus estudos, e em Coração de Maria ainda não tinha um curso além do curso ginasial, fui estudar em Feira, no Colégio Padre Ovídio, onde lá me formei em professora, fiz o curso pedagógico. Nesse ínter eu me casei muito nova e me formei já casada. E depois fui morar em Salvador, meus primeiros filhos, os três primeiros, nasceram em Salvador, depois eu me mudei para Fortaleza, hoje moro aqui, já moro aqui em Fortaleza há muitos anos, e a minha filha, a única filha que eu tenho, é cearense, nasceu aqui no Ceará. Então, essa é um resumo da minha história, né? Em Coração de Maria. Essa é a minha família, meus irmãos, e de como foi minha história. Minha vida aí em Coração de Maria, o período que eu passei aí. Foi um período muito feliz, a cidade linda. Eu fico feliz que o progresso chegou a Coração de Maria, né? Cresceu, está uma cidade enorme. Fico feliz com isso, mas ao mesmo tempo, quando eu vou aí, já não tem mais a afeição da minha Coração de Maria, da época que eu morei aí, que eu estudei, que eu vivi tantos momentos felizes, tanta coisa linda, tanta coisa inesquecível em Coração de Maria. Tinha aquela praça que era uma coisa linda, a praça, muitas árvores floridas. Exatamente esse mês de setembro, as acácias todas floridas, tinha muito pé de acácia, todas floridas, muito flamboyant, ficava aquela mistura de vermelho com amarelo, que era uma coisa linda. Meu pai tem um irmão, Amélia Murim, que era arquiteto, e ele que projetou umas alamedas que tinha no meio da praça, que era linda, e uns canteiros bonitos, que ele também fez aqueles recortes bonitos dos canteiros floridos, que as senhoras da sociedade, que cada uma cuidava de um canteiro, cada uma combinava com a outra flor que ia plantar, as cores que iam plantar, e era um cuidado danado que se tinha com aquelas plantas, e era flor. Era uma coisa linda, enfeitava realmente a Praça de Coração de Maria, toda circundada com árvores, era muito bonita, era prazeroso você estar naquela praça. Então ali eu corria, eu brincava, foi ali que a nossa infância, de todos nós, da minha época, se transcorreu ali.
no colégio do Pedro II, as brincadeiras ali na praça, bicicleta andando pela praça. Então era isso, foi assim a nossa infância. Piqueniques nas fazendas, ia muito para a Fazenda Mangabeira, para a fazenda de seu José Nunes. Nossa mãe fazia o nosso almoço, a gente levava. Os passeios, que é o ponto de encontro de fim de semana das mocinhas, os rapazes, era ali na praça, todo mundo dando voltas na praça, meus pais, os pais de minhas amigas de braço dado, dando voltas na praça. Ali tinha paquera, tinha namoro, muito casamento saiu dali. Então era muito bom, muito saudável, muito lindo, muito bacana aqueles passeios. Todo mundo ia linda, arrumada para fazer passear na praça. E tinha o cinema de Coração de Maria, que era lindo, projeto também de meu tio, Amélio. E o dono do cinema era tio Jaime, Jaime Oliveira, casado com minha tia Débora. Então, o cinema era uma atração à parte que tinha em Coração de Maria. Então, filmes ótimos. À noite, se o filme fosse proibido, só os adultos que iam. E nós, crianças, adolescentes, tínhamos a sessão da tarde na matinê, que era uma maravilha. Então, tinha o clube, que era, nossa mãe, era uma coisa fantástica. Muita festa bonita, muita orquestra linda, que meu pai, que era o presidente do clube, levava para lá, bailes memoráveis, festas lindas de São João, com a quadrilha muito bonita. Todas as mocinhas da cidade, os rapazes, dançávamos a quadrilha. Ensaiávamos 1 mês, 2 meses antes da festa de São João, que não era aquela festa na praça como tem hoje, que não. Tinha umas fogueiras nas casas, o baile no clube, e durante o dia era todo mundo de casa em casa tomando licor e comendo pamonha, comendo canjica e aquelas comidinhas típicas de São João. Era aquela coisa linda. As festas de 15 anos que eram lindas, muita gente teve festa de 15 anos mais bonita do que festa de casamento. A minha, por exemplo, foi. Minha festa de 15 anos foi, sim, inesquecível. Foi muito linda a minha festa de 15 anos, com valsa, com tudo que teve direito, com bolo confeitado pela minha mãe, com a cidade inteira foi convidada, os amigos e outras festas de minhas amigas. Fim de ano, as festas que nós fazíamos na casa das amigas, era muito bom. Então foi um período maravilhoso que eu vivi em Coração de Maria, momentos agradabilíssimos, momentos inesquecíveis que eu vivi em Coração de Maria. E falar agora um pouco das pessoas, das figuras de Coração de Maria que a gente não pode esquecer. Meu pai fez muitas amizades aí, muitas amizades. Era um período onde havia amizade sincera, amizade e respeito, amizade para a vida inteira. E meu pai fez muitos bons, grandes amigos aí. O senhor José Nunes Vilas Boas, seu Cecílio Batista Marques, Luiz Carlos Mendes, Zé de Xandu, quem mais, meu Deus do céu, tanta gente, o seu Orlando Martins. Então era assim muita gente que meu pai fez muita amizade aí, gente muito bacana, gente muito boa. Minha mãe também, grandes amigas de infância, e foi assim um período muito bom. Nos deixou exemplo de retidão, de caráter, de como cultivar amizades, porque foi isso que nós aprendemos com nossos pais aí em Coração de Maria. Todos amigos, todos eram uma grande família, na verdade, Coração de Maria. E existe uma figura que pouco se fala, mas é de uma importância fundamental. Todos nós, eu nasci em casa, meu irmão Birajara, minha irmã Jussara, nascemos em casa, eu e todas as minhas amigas, minha mãe, meu pai, e tinha uma parteira em Coração de Maria, que foi ela que fez o parto de todos nós. Nós a chamávamos de mãe, Mãe Dila. Tomávamos a bênção, obedecíamos a ela, tudo, e se ela nos visse correndo, fazendo qualquer bobagem, brigava com a gente como se fosse mãe, ia falar com a mãe da gente, e nós tínhamos respeito como se fosse mãe mesmo, Mãe Dila, era como nós a chamávamos. Então me lembro de meu tio Amélio, que também gostava de pintar, e além de arquiteto, desenhava, pintava, e ele sonhava em esculpir um busto
de Mandila para colocar na praça e render uma homenagem a ela, porque foram gerações e 2, 3 gerações que passaram, nasceram pelas mãos de Mandila. Então é uma figura muito importante em Coração de Maria que a gente não pode esquecer. Outra pessoa também que eu guardo no meu coração com o maior carinho, que se chamava ele de Antônio Galinha Branca, mas Antônio Rodrigues, que eu chamava de Ti, porque eu nasci vizinha, quase minha casa era quase colada à casa dele, eu chamava de Ti, e Dona Esté, a mulher dele, eu chamava de Té. Então, pequena, ficou esse apelido que eu chamei ele a minha vida toda de Ti e de Té. Então, eram compadres dos meus pais. Não tinha médico em Coração de Maria e o médico era ele, né? Então, qualquer dor, qualquer problema que nós tínhamos, era com ele que nós corríamos, ele que nos socorria. Então, sutura, parto difícil, na roça, que o pessoal não dava conta, então ele ia, né? Muita gente eu via chegar com perna rasgada, caiu de coqueiro, caiu de cavalo, e ele atendia todo mundo. Era o médico da cidade de Coração de Maria quando não tinha, o doutor Ramalho, Antônio Ramalho, ainda não tinha chegado. Né? Depois que chegou médico, teve o posto de saúde em Coração de Maria, mas antes disso era ele que aplicava injeção, era ele que era o nosso médico. Era o médico de cabeceira, como se chamava. Ele ia na casa de todo mundo, ele cuidava. Meu avô, quando estava doente para morrer, ele que cuidava do meu avô, junto com meu tio Carlito, que era médico, irmão do meu pai. Então, é uma figura que nós não podemos esquecer em Coração de Maria. Essas duas figuras que eu estou me lembrando agora. Seu Cecílio Batista era uma pessoa que eu tinha uma admiração enorme, minha família toda, doutor Oswaldo Sampaio, doutor Hamilton Daltro, e quantas pessoas, Chico Cerqueira, uma figura aí para todo mundo tinha um carinho enorme por ele. Então, gente, nossa cidade é uma cidade muito rica de história, muita coisa, tem muita coisa para ser contada, muita coisa para ser documentada da minha época, histórias que meus pais contaram que a gente tem que passar isso para frente. E eu me sinto muito honrada de falar pela minha família e falar da minha terra. Quando eu digo que eu nasci, eu não digo que eu nasci em Coração de Maria, eu digo que eu nasci no Coração de Maria. Porque essa cidade, para mim, ela representa um coração, o coração de Maria, o coração da mãe de Jesus. Um coração acolhedor, um coração amigo, um coração que deu tudo isso para a gente. Então, é essa minha cidade, Coração de Maria, que eu não saí. Eu saí de lá, mas ela nunca saiu de mim, nunca saiu do meu coração. Tenho o maior orgulho de ter nascido lá, o maior respeito pela história da minha cidade, e me dá pena quando eu vejo, às vezes, muita coisa que já foi apagada, muita coisa que já foi esquecida, porque não há essa cultura de preservação da memória, eu vou falar mais da nossa cidade. Vida de Coração de Maria, da época que eu vivi lá. Né? Coração de Maria era uma festa, era uma cidade muito bonita, era uma cidade que tinha uma praça que era um cartão postal. Era uma praça linda, florida, era o ponto de encontro da juventude daquela época. Éramos uma juventude, era muita gente. Muita gente. Minha mãe dizia que nós, da minha época, não podíamos negar a idade para ninguém. Ninguém podia esconder a idade, porque éramos todos da mesma idade. Então eu sei a idade de todo mundo, como todo mundo sabe da minha, porque nascemos todos na mesma época. Minha mãe disse que uma nascia em julho, outra nascia em agosto, outra em setembro. Eu sou de agosto, tenho a minha amiga Cecinha de setembro. Tinha a Ana de seu Rafael, que nasceu em julho. O Rodrigo, que é da minha idade, nasceu em julho também. Então, era todo mundo mais ou menos da mesma época. Então, um ano de diferença, 2 meses, mas todos da mesma época. Então, foi um período que marcou a nossa vida. Marcou a nossa vida. Foi um período de sonho, um período muito rico para todos nós, que foi a base para que nós sejamos as pessoas que somos hoje. Vivemos um período onde existiam assim amizade, festa, alegria, sonhos a serem realizados, projetos de futuro, de
sonho mesmo. Foram anos dourados que nós vivemos. Então, tenho muitas amigas, algumas eu tenho contato, outras nem tanto, mas continuamos amigas até hoje. Quando nos encontramos, parece que foi ontem. Então, flui a conversa, é como se a gente tivesse se encontrado ontem. Então, tinha o grande ponto de encontro em Coração de Maria, que era aquela praça, que era linda. Então, fins de semana, a juventude toda ia para lá, todo mundo bonito, arrumado, ia passear. Nossos pais, os casais, iam de braço dado passear, dando voltas naquela praça. A praça era linda. Meu tio, Amélio, que era arquiteto, ele projetou umas alamedas que tinham lá pelo jardim, canteiros lindos que eram cuidados pelas damas, as senhoras da sociedade, que elas escolhiam as flores, as cores, para quando estivessem floridas ficassem combinando uma com a outra. Então tinham pessoas que iam para lá dia de domingo, de cidade do interior, para fazer foto lá, com as flores que tinham. Muita árvore florida. Me lembro que essa época de setembro, as árvores estavam todas floridas, as acácias todas amarelas, lindas, toda vermelhinha das buganvílias, era uma coisa linda. Aquelas plantas, aquelas árvores da Praça de Coração de Maria, as cigarras cantando, era muito lindo. Então, muito casamento, muito namorico, muita paquera aconteceu nesses encontros na Praça de Coração de Maria. Tinha outro evento também muito bacana aí, que era o cinema, né? Então tinha um cinema que era de tio Jaime, marido de tia Débora, que assistíamos filmes maravilhosos, e naquela época onde a censura ainda funcionava mesmo, filme que era impróprio para menores de 16 anos, a gente não ia de jeito nenhum. Então tinha a sessão da noite para os adultos e de tarde tinha matinê para a gente, né? Que era muito bom. Assistíamos aquelas comédias românticas lindas que embalaram nossa juventude toda, tipo Candelabro Italiano, A Noviça Rebelde, A Princesa e o Plebeu, esses filmes que faziam com que a gente sonhasse mais, né? Foi o que baseou na nossa época, a nossa juventude. Então, vivemos um período muito bonito. Tinham festas lindas no clube. Meu pai era o presidente do clube, foi fundador desse clube. Ele zelava por aquilo ali. Então, eram bailes muito lindos que tinham lá. As famílias todas compareciam, todo mundo muito formal, muito bonito. Festa de broto do ano. Eu tive o prazer e a honra de ter sido numa dessas festas, eleita broto do ano na época. Desfilamos todas as meninas, que uma coisa que Coração de Maria também, além da beleza da praça, era conhecida, era pela beleza das moças daí de Coração de Maria. Então, todas mereciam ser eleitas, porque todas muito lindas e continuam bonitas até hoje, né? Silvia, Marisa, Iraildes, Ivete, Janete, Iara, Concinha, Cecinha, Sônia, Márcia, Grácia, um monte de gente. Se eu for falar aqui, vai passar a fita toda. Mas tem outra coisa. As nossas festas de 15 anos eram lindas. Nossas mães, uma ajudava a outra a fazer aquelas lembranças 2, 3 meses antes da festa. Eram festas tão lindas de 15 anos que às vezes foram mais bonitas até do que festa de casamento. Então foram festas que marcaram a época. A minha foi linda, foi na beira da piscina, na casa da minha avó, que foi aquela coisa de sonho mesmo, que era sonho. Naquela época nós éramos muito românticas e tinha as nossas mães que acalentavam esses sonhos da gente. E foi um período muito bonito. E existem figuras nessa cidade que jamais podem ser esquecidas. Eu falei numa outra fita que eu nasci aí em Coração de Maria. Eu e todo mundo daí de Coração de Maria nascemos em casa com uma pessoa que todas nós chamávamos de mãe, que se chamava Mandila, que essa pessoa jamais deve ser esquecida.
Eu me lembro que meu tio Amélio, que também nasceu pelas mãos de Mandila, meu pai, minha mãe, todo mundo nasceu pela mão dela. Eu já fui a segunda ou terceira geração, ela já era velhinha quando eu conheci. Nós tomávamos a bênção, a Mandila, tínhamos respeito como mãe mesmo, todo mundo. Ninguém chamava ela de que não fosse Mandila. Então eu me lembro que meu tio Amélio dizia que tinha vontade de esculpir, que ele gostava também de escultura, e além de ser arquiteto, pintava, desenhava, esculpia, e ele tinha vontade de esculpir um busto com a figura de Mandila para colocar aí na Praça de Coração de Maria, que é uma figura que merece ser lembrada daí de Coração de Maria, Mandila, uma figura fantástica. Outras pessoas, não é? Tem seu Antônio, Antônio que se chamava Antônio Galinha Branca, Antônio Rodrigues, que eu chamava de Ti, que era meu vizinho, era um médico da cidade. Era uma figura também que tem que ser lembrada. A memória não pode ser curta, não podemos apagar essas pessoas da memória de nossa cidade. Então passamos muito tempo sem médico em Coração de Maria. E ele que era o médico. Ele fazia sutura, ele que receitava todo mundo, ele que aplicava injeção, vacina, tudo era com ele. Uma pessoa muito boa. Eram compadres dos meus pais. Éramos quase vizinhos, uma amizade eterna, uma amizade nossa, que até hoje, não vamos dizer que acabou, porque amizade e amor não acaba. Então, ele era desse jeito. Me lembro que a primeira vez que eu senti o ardor de mertiolate foi pelas mãos dele, uma queda que eu levei horrorosa, que acabou com o meu joelho, e foi quando surgiu o mertiolate que eu senti o ardor do mertiolate. Então, ele foi uma figura aí em Coração de Maria que não pode ser esquecida. Então, várias pessoas em Coração de Maria. Foi um período de muita gente bacana, professores maravilhosos, como a professora Dulce Cerqueira, que foi que me preparou e há muita gente para fazer exame de admissão, grande professora. Minha tia Débora, uma professora de mão cheia, fabulosa. Era a professora Eulina, foi minha professora no ginásio, minha professora de francês. Professora Ivoneide, que era professora de inglês. Meu professor, meu e de todo mundo, professor Júlio Lopes de Leão, que a gente não pode esquecer, professor Armando. Meu pai foi meu professor de geografia e de educação física, professor Pedro Damasceno, professor de matemática de uma geração inteira. Então, gente, Coração de Maria é uma terra muito rica. Tem histórias e histórias e personagens fantásticos para a gente falar horas e horas da história dessa cidade tão querida, tão linda e tão amada como é Coração de Maria.